Aleluia, a paz do Senhor aos amados irmãos e amigos nesta noite. Glória a Deus. Quão bom está este lugar, né, irmãos? Deus já tem recebido o nosso louvor, a nossa gratidão, e louvamos a Ele por tudo. Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 em diante. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 em diante. Quero nesta noite expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, juntamente com o pastor Argemiro, sua esposa, sua família, pastor Leandro, sua família, irmão Sérgio e sua família, que nos deram toda a liberdade, abriram as portas da igreja para nós estarmos cultuando ao Senhor com vocês. E sou grato a Deus pela vida de vocês. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Valcir, aos irmãos. Também agradecido pela confiança que nos tem depositado. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 em diante. Diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e vive para todo o sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia! Glória a Deus. Sente-se adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, nesta noite, em algumas palavras, nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração para este dia específico que nós estamos aqui festejando mais um congresso de música, e música é maravilhoso. Música é vida. Música é o que transforma a alma, o ser, é o que dá sentido à vida. A música é aquilo que é criado para nos fazer bem ou nos fazer mal. Nesse momento, primeiro, antes de tudo, eu quero que você preste atenção nisso que o Senhor tem chamado a atenção ao meu coração. Você está aqui nesta noite cultuando ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Eterno que vive para sempre. É Ele quem cria todas as coisas. A você, visitante que está aqui nesta noite, não esqueça disso que você vai ouvir. Hoje você vai conhecer um Deus. Quem sabe se você veio a primeira vez aqui, hoje você vai conhecer um Deus que lá fora você não conhece.
Hoje você vai conhecer um Deus que vai trazer aquilo que é eterno para você e não o que é passageiro. Hoje o Deus que nós cultuamos, que nós adoramos, que nós louvamos, é o Deus criador de todas as coisas. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer, na própria Bíblia está escrita que quando se refere a Deus, nele não há sombra de variação. Nele não há mentira, nele não há engano. Se nós nos referirmos a Jesus, a própria Bíblia, o próprio Jesus vai se referir a Ele mesmo, dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E onde tem verdade não existe mentira. Aonde há verdade não existe enganação. Quando nós nos referimos ao Espírito Santo de Deus, em Atos, ele vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em tudo que Deus está relacionado, não há engano, não há mentira e não há falsidade. Então nós louvamos alguém que é verdadeiro. E você sabia que o louvor, o hino, a música, não existe enganação. O autor, quando o autor da música, quando escreve ela, não existe ali, naquele momento, a enganação. Se nós formos para o mundo, as mensagens que são pregadas nas músicas do mundo, pastor Leandro, são mensagens hoje, principalmente para os nossos jovens, né? De traição, de drogação, mas dentro da letra não existe enganação. Geralmente quando você vai entrevistar um autor de uma música, ele vai dizer, não, eu fiz esta música por um momento que eu estava vivendo, ou por algo que eu presenciei. Não existe enganação. E assim nos hinos que são entoados para Deus. Hoje nós temos uma classificação de hinos que são chamados os hinos que não são teocêntricos, né? Que são os hinos puxados para o eu do homem. E isso não existe enganação. Você vai olhar os autores que cantam esse tipo de hino, mais cedo ou mais tarde, você vê que as atitudes deles são voltadas para eles mesmos. Eles não adoram o Deus de Israel, eles não adoram o Deus da igreja, eles querem o louvor realmente para eles. Não existe enganação em um louvor. Não existe meio termo. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus habita em meio aos louvores. Porque nos louvores você está fazendo, ele habita onde há verdade, aonde não há enganação, aonde não há falsidade, aonde não há sombra de variação. É aí aonde Deus habita. E quando Deus habita é um lugar diferente. Aonde Ele habita as coisas mudam, elas mudam de figura, muda o ambiente, muda a situação. E é assim que Deus vê, e é aí que Ele habita. Aleluia. Esses versículos que nós lemos nos chamam muita atenção. Deus vai se revelar e Ele vai dizer que Ele estava confirmando tudo que a Bíblia dizia, que Ele habita em meio aos louvores. Olha isso, irmão, que maravilha é o capítulo 4 de Apocalipse. Quando João se depara com essa visão, eu imagino que ele está maravilhado. Preste atenção nessa visão. Ele se depara com alguém assentado em um trono, e ali estão seres que o adoram, e ele ainda tem o detalhe. João ainda escreve esse detalhe que é dia e noite, ou seja, sem cessar. Não tem folga para o final de semana, não tem feriado, é dia e noite. Dia e noite, se está chovendo ou se faz sol, é dia e noite. Os seres viventes estão cantando ao redor do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia.
Isso me lembra quando Isaías vai para o templo. Imagina isso, Isaías no seu dia a dia estava atarefado, cheio de coisas, com as suas angústias, com os seus problemas do dia a dia, mas Deus queria usar Isaías para algo diferente, para algo novo, para algo que ele não esperava. Aí você vai e pega Isaías capítulo 6, e ele está lá, e ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele foi para o templo orar. E lá no templo, imagina comigo, irmão, Isaías ajoelhado, orando, e aquele silêncio no templo, e dali a pouco ele se depara com algo diferente, uma atmosfera muda naquele templo, não está mais como era antes, e ele começa a ouvir uma voz, e ele começa a ouvir e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e isso muda a atmosfera do templo, e ele vai dizer que ele levanta os seus olhos e ele vai ver Deus assentado em um alto e sublime trono. Não existe, nem quando Deus se aparece, pastor Argemiro, em um trono, para os humanos, não cessa o louvor no seu trono, não cessa a adoração no meio do seu trono. E sabe o que ele está chamando nós a dizer? É hora de adorar, é tempo da igreja levantar a adoração verdadeira, sem ira, sem contenda, sem falsidade. É a adoração que move o céu, é a adoração que Deus vive dia e noite no seu trono. É a esta que Deus vai receber, é este louvor que Ele recebe. Aleluia. Se eu for pensar em alguém, e eu não vou demorar, se eu for pensar em alguém que realmente viveu algo que Deus queria, este era Davi. Davi foi escolhido, e Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E se eu analiso a vida de Davi, e eu sei que você já estudou sobre ele, você vai entender que Davi vivia o que Deus queria viver para ele, mesmo com as suas falhas. Preste atenção na vida de Davi, preste atenção na vida deste homem. Ele vai dizer no Salmo 145, que logo depois o Salmo 146, que é o tema deste congresso, vai confirmar o que Davi vivia na sua vida. Ele vai dizer: todos os dias eu te bendirei, e eu louvarei o teu nome para todo o sempre. O que Davi estava querendo dizer? Senhor, enquanto eu viver, eu vou te louvar, e ainda quando eu estiver perante o teu trono, eu vou me juntar ao céu, eu vou estar adorando junto com o céu, eu vou estar louvando junto com os anjos. Aleluia. Todos os dias eu te bendirei. E sabe o que Davi tinha de mais interessante? Em cada ocasião da sua vida, ele tinha a oportunidade de fazer um louvor para Deus. Não importava o que ele estava vivendo, momentos difíceis, momentos alegres, pode ter certeza que Davi tem algo a contar para louvor ao Senhor. E esses dias estava falando com a juventude de Alegrete, que nós somos os coordenadores lá, e algo me chama muito atenção. Nós estávamos no retiro esse ano, e alguns jovens vinham cantar, e eles diziam assim antes de cantar: esse hino para mim é uma oração. E eles louvavam, e Deus se manifestava. Lindos hinos maravilhosos, lindos. Aí dali uns dois jovens, mais um dizia: para mim esse hino é uma poesia. E ele cantava, e o Senhor, nós nos encontrávamos com o Senhor. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e falar comigo. E eu comecei, pastor Argemiro, a entender. E eu disse: é o momento de levar eles a um nível. E eu peguei a oportunidade, eu disse assim: eu ouvi vários hinos que são orações, que são poemas, que mexem com o nosso coração. Mas eles são feitura de outros. Saíram de outro coração, saíram de outras lágrimas, saíram de outros pensamentos.
E eu perguntei para eles naquele momento: quantas vezes a tua oração, quais das tuas orações que você fez, quais dos momentos que você viveu com Deus, podem ser escritos num papel e serem colocadas melodias? Quantas das nossas orações, frustrados em nossas casas, em nossos quartos, podem virar melodias em hinos? Quantos momentos que eu e você vivemos nas nossas vidas conseguem virar hinos que vão mudar a vida de outras pessoas? Davi sabia muito bem isso, porque quando ele foi perseguido pelo seu filho, ele vai escrever o Salmo 3, e no verso 5 ele vai dizer assim: eu posso estar perseguido, mas eu me deito e eu durmo, porque o Senhor me sustenta, porque é o Senhor que me fortalece, porque é o Senhor que me faz andar adiante. No momento em que ele peca, no momento em que Davi peca e adultera com Batseba, ele está lá no trono, bem feliz, ninguém sabe de nada, é repreendido pelo profeta Natã, e quando ele cai em si, ele vai escrever o Salmo 51, e o verso 10 em diante: isso alegra o meu coração. Sabe por quê, irmão? Porque aqui no Salmo 51 eu vejo que a vida de Davi era viver o que Deus queria viver para ele. O verso 10 diz assim: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Senhor, pode me tirar a coroa. Pode tirar a coroa. Senhor, pode me tirar o trono, me tira a autoridade, pode me colocar, irmão Sérgio, de novo lá na caverna de Adulão. Ei Deus, pode me tirar os presentes, me tira as honrarias, me tira aquilo que o homem coloca em mim, mas não tira a tua presença da minha vida. Não tira a alegria de eu cantar a minha salvação. Não me tira aquele prazer que eu tenho de ansiar pela tua vinda, Senhor. Pode me tirar tudo, mas não me tira o teu Espírito Santo. Aleluia. E agora eu entendo por que Deus vai tão longe e diz: eu achei Davi, o homem segundo o meu coração. Sabe por quê, irmão? Porque Davi não queria viver as coisas do mundo, mas ele queria viver o que o céu tinha a oferecer. Aleluia. Esses versículos que nós lemos em Apocalipse vai dizer que não cessa o louvor no trono. Aleluia. Eu te convido a se colocar em pé nessa noite. E sabe como é que eu fico depois? Vou pedir aí, me desculpa a minha falta de afinação, mas se tu puder me ajudar. Quando eu leio esses versículos de Apocalipse capítulo 4, sabe como é que eu fico, irmão? Eu fico cantando aquele hino: eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que
santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja luta, cante comigo. Chegar ao céu, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não mais chorar, pois nos meus. Essa é a adoração que Deus recebe. Essa é a adoração que é no trono de Deus, sem falsidade, sem enganação, sincera. Nós cantamos querendo ir para o céu. Esse é quando eu estou ansioso para ir para o céu. E sabe um corinho que eu gosto muito, que eu acho que quando nós chegar lá no céu é o que eu vou cantar, irmão. Quando eu chegar no céu, eu vou chegar e vou dizer para Deus assim, ó: só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, levanta a mão. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante a mão, alguém vai te abraçar, e eu sei que vai. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, você vai viver algo novo que você nunca viveu na sua vida. Aleluia. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, eu te adoro, Senhor, de todo o meu coração. Eu vim aqui só para te adorar, Senhor. Eu vivo só para te adorar. Eu fui criado com o propósito de te louvar, te adorar e te servir. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ó Pai. Assim como o céu, hoje nós nos unimos em uma voz e dizemos: Santo, Santo,
Santo é o Senhor, santo é o Senhor, que nos amou acima de tudo, que entregou o seu Filho na cruz para morrer pelo perdão dos nossos pecados, para nos religar contigo, Senhor. Santo é o Senhor, porque em Ti não há mancha, não há enganação, não há falsidade, não há mentira. E nós Te adoramos em espírito e em verdade, porque nós não há falsidade, Senhor, neste momento. O nosso coração chama a Tua presença, em nome de Jesus.